Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Nós temos que defender a igreja assim, cara. Tito 9 tem que combater aquele que contradiz a sã doutrina. Infelizmente, se a gente vemos nessa atualidade, os padres estão um pouco se lixando, cara, em defender a igreja. São poucos. Dá para contar no dedo. Os padres que defendem a igreja e combatem essas doutrinas que contradizem a verdadeira doutrina. E não segue a sã doutrina também, Tito 2:1. Né? Olha só que interessante. O texto é muito simples, cara, de se entender. Não é somente a Bíblia. Não é somente só a Escritura. Então, se é somente a Bíblia, então a gente tem que acreditar que está escrito na Bíblia. Não mudar a interpretação. Não ter várias interpretações. A Bíblia só tem uma só interpretação. A Bíblia só tem uma só visão. A Bíblia só tem uma só revelação. A Bíblia só tem uma só doutrina. A Bíblia só tem a igreja só tem um só Espírito, que inspirou autores para escrever o Novo Testamento. Que autores são esses? Autores que são católicos, autores que estão ali sob o pastoreio, autores que deram a vida para essa igreja que a gente tem hoje. Que interessante, ó. Simples o texto, ó. Ali em Mateus 16, 13, 14, ó. Chegando ao território de Cesaré de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: "Vou dizer ao povo que quem é o Filho do Homem?" Responderam, uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse Jesus: "E vós, quem dizer que eu sou?" Aqui a gente tem mais essa dúvida. Tanto o povo católico tem essa dúvida, e tanto os povos que essas igrejas fundadoras de homens têm essa dúvida. Qual é a verdadeira igreja? É a igreja católica? É a igreja a mundial? A igreja plenitude? A igreja internacional da graça? É a igreja adventista do sétimo dia? São os testemunhos de Jeová? São os sebreianos? São a triangular? Qual a verdadeira igreja? Simples, cara, entender. Qual a verdadeira igreja que prega uma só doutrina? Um só evangelho? Um só batismo? Uma só fé? Efésios 4:5. É a igreja católica, que tem mais de 2000 anos. A igreja protestante ela surgiu 16 séculos de atraso. Já tinha uma igreja fundada sob lá na cruz do Calvário. A nossa igreja não é uma igreja que tem um nome, uma placa denominacional. Não. É uma igreja que vem lá do fundamento dos apóstolos, desde a revelação de Cristo em Mateus 16, ó. Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus então lhe disse: "Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu." Simples, cara. A verdadeira igreja, a verdadeira fé, o verdadeiro fundamento que vem lá da origem dos apóstolos e profetas, Efésios 2:20, vai ter o acesso de ligar e desligar por causa do pastoreio de Pedro. Em João 15, 21 do 15, 17, que isso dá o pastoreio a Pedro. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Deu o dom de pastorear a Pedro, a essa igreja, a esse fundamento, a esse ministério. Tanto ali que está tendo um cursilho ali em Atos dos Apóstolos, Judas se extraviou, teve um cursilho de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas, que se extraviou, Caio e Matias. As Apóstolos 1:15. Em daqueles dias levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, a assembleia que costumava ter uns 120 pessoas. Quer dizer o quê? Aqui Pedro já está exprimindo a sua fé. E tanto ali em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo, ali tem pessoas de várias nações, entendiam que sua própria língua matéria. Por que isso acontecia? Para você não ficar nessa dúvida. A igreja católica é a verdadeira? A igreja universal é a verdadeira? A igreja assembleia é a verdadeira? A mundial é a verdadeira? Para você não ter essa dúvida. Porque a igreja verdadeira, ela vai ter uma só forma de fé, uma só linguagem, um só evangelho, uma só doutrina. Não várias doutrinas, porque a plenitude tem uma doutrina. A mundial tem uma doutrina. A luterana tem uma doutrina. Os batistas têm outra doutrina. A igreja de Cristo só tem uma só doutrina. Que doutrina é essa? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolos 2:42. Que doutrina é essa?
Só você seguir o texto. Ó. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todo o coração. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Ó, vivia unido. Vendia suas propriedades e os seus bens e dividia-nos por todos segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Que templo é esse? Cheio de imagens e escultura. O templo do rei Salomão. Tem outra evidência bíblica também provando. Partiu o pão na casa e tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Que interessante. E uma coisa interessante, em Atos Apóstolos 4 aqui, ó, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, responderam, chefe do povo e ancião, ouvi. Quer dizer o quê? O Espírito Santo assiste essa igreja em Mateus 28, 19 e 20. O Espírito Santo está nessa igreja, que foi fundada nessa igreja, que só tem uma só doutrina, um só evangelho, uma só forma de pregação. Diz o livro do Eusébio Cesareia, a patrística, os apóstolos, ele pregava oralmente, os apóstolos não tinham intenção de escrever nada. E os apóstolos eram unidos, pregando o evangelho, o Novo Testamento oralmente, edificando essa igreja, esse corpo místico, a esposa de Cristo, por ação intermédia do Espírito Santo. Como diz aqui em Atos 4, 8. Tanto que Gamaliel, doutor fariseu, reconhece, cara, que essa obra não vem de homens. Aqui, ó. 34. Levantou-se, porém, Atos Apóstolos 5:34. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todos os povos, mandou que se retirasse aqueles homens por um momento. E então ele disse, homens de Israel, considerai bem que eu e de fazei com este homem. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. E foi morto, e todo o seu partidário foram dispersados, reduzido a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do restablecimento. Arrastou-se o povo consigo também, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguia foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com esse homem. Deixai-o. Seu projeto ou sua obra provém de homens, por si mesmo se destruirá. Se seu projeto ou sua obra provém de homens, que é essa igreja, de homens, por si mesmo se destruirá. Mas se vem de Deus, jamais poderá destruir. O 39. Mas, esse 39 aqui serve a igreja que Cristo profetizou sobre ti, Pedro, eu edificarei essa igreja. Sobreviveu até hoje, cara. E sobrevive, né? Que as portas do inferno jamais prevaleceram contra ela. Mas se seu projeto, mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vos arriscai a entrar em luta contra o próprio Deus. Por quê, cara? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefes do povo. E assim, quer dizer o quê? É o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. Então, jamais será destruído. Jamais conseguiriam combater essa doutrina. Aqui, ó. Gamaliel reconheceu, cara. Olha só. Atos Apóstolos 4, 13. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que era homem sem estudo, sem instrução, admirava-se. Reconhecia-nos como companheiro de Jesus. Quer dizer o quê? Os caras via Pedro e João ali, combatendo aqueles doutores, aqueles conhecedores da Bíblia. Quer dizer, hoje em dia, esse Rodrigo Silva, esse Cila Malafaia, esses caras, esses mestres aí,
que tem teologia, que tem filosofia, que tem um estudo elevado, são os fariseus daquela época. Pedro e João, homens sem estudo, combatiam. E os judeus ali, os fariseus, se admiravam e reconheciam que eles eram companheiros de Jesus Cristo. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Hoje, meu irmão, não se intimida católico com o arqueólogo, historiador Rodrigo Silva, esses caras que diz que é teólogo, que é historiador, que é arqueólogo, que é esses títulos aí, esses cargos de doutor, rabino. Meu irmão, não se impressiona, cara. Porque os apóstolos não se impressionavam com isso. Os apóstolos combatiam as heresias e defendiam o verdadeiro evangelho, porque nós temos esse Espírito Santo que é verdadeiro, que está na Igreja Católica. Cara, aqui é dentro do templo do rei Salomão, cara. Discurso de Pedro no pórtico. Cara, não tem como, cara. Aqui, ó. Olha a autoridade de Pedro, ó. Atos Apóstolos 8, 15, 18, ó. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceram-lhe dinheiro, dizendo, olha só, é isso que acontece hoje nas igrejas. Faça essa campanha, faça esse voto, faça esse propósito, você vai ser cheio do Espírito Santo. Cara, é uma observação, cara. A Bíblia diz aqui em Mateus, lá no finalzinho, no último versículo, olha só que interessante. 28, 19, 20. E depois ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar as observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Quer dizer que a gente tem que observar. Na missa, está sendo pregado verdadeiramente o verdadeiro evangelho? De acordo com o evangelho está ensinando? Se tiver, beleza. Mas se tiver o contrário, meu, nós temos que denunciar. Porque as pregações evangélicas, ela não segue uma liturgia. Os caras pregam o que quer, cara. Os caras anunciam o que ele quer, do bom agrado. Nós temos que seguir o quê? De acordo com os apóstolos pregaram, de acordo com os apóstolos ensinaram, de acordo com os pais apostólicos pregaram a sã doutrina. Nós temos que seguir o quê? A pregação nossa tem que ser o quê? De acordo com Mateus, com o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Lucas e o Evangelho de São João. Essa é a base. Não usar o Velho Testamento para fazer doutrina, criar outras doutrinas, fundar outras igrejas, outras seitas. Não, meu irmão. Nós temos que pregar a palavra de acordo com como os apóstolos pregaram. Como a gente vai aprender isso? Só ler Atos dos Apóstolos, como os caras deram a vida por essa igreja. Primeiro quem pregou foi Pedro. Claro, milagre e prodígio aconteceu. Pedro. Primeiro quem batizou foi Pedro. Primeiro quem excomungou foi Pedro. Que interessante. A diferença, o destaque de Pedro. Por quê? Cristo deu esse destaque a ele. De acordo com Moisés, lá no Velho Testamento, o destaque de Moisés. Tanto no Velho Testamento e no Novo, só tinha uma forma de culto. Só tinha um pastor. Moisés morre, Josué sucede seu lugar. Mesma coisa, que isso vai para a glória, Pedro está no lugar de Cristo. Porque Pedro ele é o representante, o porta-voz de Cristo. Que interessante. Do mesmo jeito que Moisés era o pai para aqueles israelitas ali no deserto, Pedro é pai também do Novo Testamento, o líder universal, o pastor universal, a autoridade máxima universal. Por mais que eles discutiam, mas existia sempre a unidade. Jamais eles discutiam dogma doutrinário, porque já tem um dogma fundado e anunciado, a pregação moral de Cristo, o ensinamento de Cristo. Isso que os caras seguiram. Porque o Espírito Santo fez eles lembrar tudo. Por isso que essa é a verdadeira igreja.
Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Então, não tem como, cara. Se é somente a Bíblia, ali está falando sobre ti, Pedro. Eu edificarei a igreja. Então, você já vê que já tem uma igreja fundada. Em Atos Apóstolos 11 ali, foi reconhecida uma igreja cristã, mas cristã se tornou católica, porque ela se estabilizasse só ali em Jerusalém, era uma igreja cristã. Mas ela estabilizou todo o campo. Se tornou uma igreja universal. Que ela abrangiu. Não ficou só ali em Jerusalém. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos, se você prestar atenção, a sede, a igreja era ali em Jerusalém e foi transferida para Roma. Tanto que o livro de Atos dos Apóstolos termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma. É um livro de travessia. Que interessante. Se estabiliza lá onde Pedro e Paulo é martirizado. Porque foi tirado de um povo e foi dado a outro povo. Onde era a sede para esse povo? Lá o Templo de Salomão. Esse Templo de Salomão foi destruído, foi fundado outro em 3 dias, lá na cruz do Calvário. Como vai dizer aqui João, para encerrar o vídeo. Olha só que interessante, cara. Aqui, ó. João 19. Respondeu-lhe Jesus: destruir você esse templo e eu erguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo e tu há de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do seu corpo. Olha só, cara. Em 3 dias foi fundada essa igreja. Aonde? Lá na cruz. Com o quê? Com o seu corpo. Salve Maria, então não tem onde correr, cara. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.